Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao Postulados e Teoremas, o canal voltado para o estudo e o aperfeiçoamento nas disciplinas de Física e Matemática. Hoje, dando prosseguimento ao módulo voltado para o ensino fundamental, nós vamos falar dos fundamentos da geometria. Formas reais e geometria. As formas dos objetos que encontramos no nosso dia a dia são todas elas idealizadas pela geometria. Por exemplo, aqui nós temos a bola representando uma figura geométrica chamada esfera, uma pizza que simboliza o círculo, um relógio simbolizando o quadrado, representando o quadrado, um dado representando um cubo e assim por diante. Nós temos aqui no caso do círculo, do quadrado, por exemplo, figuras que nós chamamos de figuras geométricas planas. Já a esfera e o cubo nós chamamos, por exemplo, de figuras geométricas espaciais. Podemos, com isso, dizer que os objetos que constituem formas reais, na verdade, correspondem a uma forma geométrica específica. Ponto, reta e plano. Conceitos geométricos primitivos que vamos ver agora. Se a gente observar a caixa que está aqui, nós vamos perceber que ela tem o formato de um paralelepípedo. A gente observa que ela possui 8 cantos, aos quais chamamos de vértices. Por exemplo, aqui eu tenho um canto, aqui eu tenho outro, aqui eu tenho outro, aqui outro, e tenho os 4 cantos que estão lá atrás. A esses pontos nós chamamos de vértices. Os vértices nos dão uma ideia do que vem a ser um ponto. Cada uma das 12 dobras que o paralelepípedo tem, que essa caixa tem, aqui em azul eu tenho uma, tenho outra aqui, tenho outra aqui, tenho outra aqui. São 12 dobras dessas, né? Tem mais uma aqui, Tem uma lá no fundo, tem uma aqui, tem uma aqui, tem uma aqui, tem ainda lá de trás que eu não vejo, né? As 3 lá de trás que eu ainda não percebo. Ao todo são 12 dobras. A essas dobras nós chamamos de arestas. Elas nos dão uma ideia de um pedaço de reta. Eu deixei a palavra pedaço aqui entre aspas porque nós vamos voltar a essa ideia mais adiante. Se a gente puder prolongar indefinidamente as arestas, a gente vai obter o que a gente chama de reta. Prolongando as arestas indefinidamente, nós obtemos uma reta. O paralelepípedo ainda tem 6 faces. As faces nos dão a ideia de um pedaço de um plano. Mais uma vez, a palavra pedaço aqui entre aspas, porque retomaremos essa ideia mais adiante. Aqui eu tenho uma face do paralelepípedo, da caixa. Aqui eu tenho outra face, né? Aqui em cima eu tenho também uma face e tenho as outras 3 que eu não consigo visualizar. Essa lateral, essa traseira e essa de baixo, totalizando 6 faces. De igual modo, se a gente puder ampliar indefinidamente as faces em todas as direções, a gente obtém o que a gente chama de plano. São conceitos bem primitivos que a gente está usando a ideia de uma caixa na forma de um paralelepípedo para explorar esses conceitos. O conceito de ponto é um conceito matemático primitivo e por isso é bem difícil encontrarmos uma boa definição. O que é importante aqui? É apresentarmos a ideia do que está por trás dele, usando formas geométricas para nos ajudar a fazer esse trabalho de compreensão do que vem a ser ponto. Entendendo o que vem a ser ponto, fica bem mais fácil da gente definir reta e também o plano. Representação de ponto, reta e plano.
O geoplano é uma placa de madeira quadriculada com pregos nos vértices de cada quadradinho. Então aqui, ó, esses pontinhos são as cabeças dos pregos dispostos exatamente na forma de pequenos quadradinhos, de vértices, de pequenos quadradinhos. As cabeças dos pregos nos dão a ideia de ponto. Então, é um conceito primitivo, como eu já disse, mas que a gente pode ter uma ideia usando o geoplano, visualizando as cabeças dos pregos do geoplano como se fossem pontos. Como já dissemos, é muito difícil a gente definir o que é ponto. No entanto, podemos dizer que um ponto não tem dimensão. Ou seja, a gente não pode medir um ponto. Os pontos, em geral, são indicados por letras maiúsculas. Aqui eu tenho o ponto A, representando a cabeça de um dos preguinhos do geoplano. Aqui o ponto B, aqui o ponto C, aqui o ponto E, aqui o ponto D. Aqui os mesmos pontos dispostos da mesma forma que estão no geoplano, aqui simbolizados pela cabeça dos pregos do geoplano, e aqui no plano do slide que vocês estão vendo. O geoplano é um material muito utilizado por professores do ensino fundamental. A gente usa um geoplano com elásticos, aqueles elásticos de amarrar dinheiro, né? A gente constrói figuras geométricas no geoplano para ensinar os alunos acerca dessas figuras. A partir da ideia de ponto que nós vimos no slide anterior, a gente pode avançar para os conceitos de reta e plano. Se nós ligarmos dois pontos do geoplano, a gente constrói um pedaço de uma reta. E prolongando indefinidamente esse pedaço de reta, a gente obtém uma reta. Portanto, se eu ligar esses dois pontos do geoplano, eu obtenho um pedaço de uma reta que eu chamei de A. Se eu ligar esses outros dois pontos do geoplano, eu obtenho outro pedaço de reta que eu chamei de B. E se eu interligar esses dois pontos do geoplano, eu obtenho um pedaço de reta que eu chamei de C. Se eu prolongar esses pedaços indefinidamente, essas setas representam exatamente o prolongamento indefinido desses pedaços de reta, eu obtenho uma reta, a reta A, a reta B e a reta C. Aqui as retas no plano do slide que vocês estão vendo. Retirando o geoplano, eu as observo no plano do slide que a gente está vendo. As retas, por sua vez, são indicadas por letras minúsculas. Aqui, ó, letrinha A, letrinha B, letrinha C. Não são pedaços de reta, mas sim retas inteiras. Por isso, elas são prolongadas indefinidamente. É isso que representa essas flechinhas, o prolongamento indefinido desses pedaços de reta. Definimos uma reta como um conjunto de infinitos pontos alinhados. Então aqui, ó, na reta C, por exemplo, eu tenho esse, infinitos pontos que estão alinhados, assim como na reta A e na reta B também. Portanto, a reta é um conjunto cujos elementos são pontos. A partir da definição de ponto, ficou fácil definir reta. Reta, então, para nós, a partir de agora, é um conjunto formado por pontos, que são elementos desse conjunto chamado reta. Observando a reta R e os pontos A, B, M, P, R, S no geoplano, percebemos que os pontos A, B e P pertencem à reta R. Os pontos A, B e P estão sobre a reta. A reta passa por esses pontos e, portanto, esses pontos pertencem à reta. Dizemos que esses pontos são pontos dessa reta R. Já os pontos M, R e S não pertencem à reta R. Os pontos M, R e S não estão contidos na reta, ou seja, a reta não passa por esses pontos.
Ainda dito de outro modo, esses pontos não estão sobre a reta R. Aqui, mais uma vez, a reta R e os pontos representados no geoplano. Retirando o geoplano, eu observo a reta e os pontos no plano do slide que nós estamos vendo. O geoplano também nos auxilia a visualizar o plano. Os planos são geralmente indicados por letras minúsculas gregas. Letra alfa, beta, gama, delta. O próprio geoplano é a representação de um plano. Tanto é verdade que nós podemos representar sobre o geoplano pontos e retas. Aqui, o plano alfa é como se fosse o geoplano. Nós dizemos, nesse caso, que os pontos A, B, R e S pertencem ao plano alfa, ou seja, estão contidos nele, estão sobre o plano alfa, tal qual a gente viu pontos sobre o geoplano, representados naquela ocasião pelas cabeças dos pregos que formam o geoplano. Com isso, nós podemos dizer que os pontos M, N e O pertencem a outro plano, nesse caso, o plano beta. Notem que os pontos M, N e O não pertencem ao plano alfa, e sim ao plano beta. Da mesma forma, os pontos A, B, R e S não pertencem ao plano beta, e sim ao plano alfa. Pertencer a um plano é estar sobre ele. O plano também é um conjunto de pontos. Dito de outro modo, podemos dizer que os pontos são elementos do conjunto chamado plano. Notem que aqui eu tenho infinitos pontos, que eu poderia dar nome também a eles, mas como são muitos, nós pegamos apenas alguns, né? Como eles são infinitos, não tem como a gente nomear todos eles. Lembre-se que o plano é um conjunto infinito de pontos. Ele pode ser prolongado para todas as direções, tá certo? É isso que a gente chama de plano. Quando eu digo que o slide que nós estamos vendo representa um plano, é porque nele estão contidos todos esses pontos que estão aqui. A, B, S, R, M, O, N. Todos eles estão na tela que vocês estão assistindo, no slide que você está vendo. Portanto, esses pontos pertencem ao plano do slide que nós estamos vendo. Semirreta. Observemos a reta R, que pertence ao plano alfa e que passa pelo ponto O. Aqui nós temos a reta R, pertence ao plano alfa e passa pelo ponto O. Uma reta, vamos lembrar, é infinita, é um conjunto infinito de pontos que estão alinhados. O ponto O divide a reta em dois pedaços. A cada um desses pedaços a gente chama de semirreta. Então, aqui eu tenho a semirreta OA e aqui eu tenho a semirreta OB. O ponto O servindo de origem a cada uma das semirretas. Essas semirretas são opostas e O é a origem das duas. Podemos dizer resumidamente que em uma reta, um ponto determina duas semirretas opostas. Esse ponto é a origem das duas semirretas. É exatamente isso que a gente está vendo aqui nos dois esquemas. Observe a reta R passando pelos pontos O, A e B e as letras A e B indicando o sentido das semirretas. É o que temos aqui. A reta R passa pelos pontos O, A e B e A e B, Azinho e Bzinho, indicam o sentido das semirretas. Por isso, podemos indicar as semirretas por O Azinho, com essa setinha aqui em cima, ou O Azão, significando que a semirreta tem origem em O e contém o ponto A. E podemos representar a outra semirreta por O Bzinho ou O Bzão, indicando que a semirreta tem origem em O e contém o ponto B.
Segmento de reta. No início do nosso estudo, nós usamos o termo pedaço de reta para introduzirmos a ideia de reta. Esses pedaços, que nós dissemos que exploraríamos mais adiante, são chamados de segmentos de reta. Concluímos com isso que o segmento de reta é um subconjunto da reta, ou seja, um pedaço dela. O segmento está contido na reta, ao qual chamamos de reta suporte. Então, o segmento de reta está na reta suporte, está contido na reta suporte. Cada aresta de um paralelepípedo é um segmento de reta, por exemplo. Aqui nós temos um segmento de reta que vai do vértice A, por exemplo, ao vértice B. É um pedaço de uma reta que está contido na reta, a qual chamamos de reta suporte. Podemos encontrar exemplos de segmentos de reta em diversos objetos. Aqui, por exemplo, podemos dizer que essa corda do ponto C ao ponto D representa um segmento de reta, assim como os lados desse retângulo também representam um segmento de reta. Cada varetinha dessa também dá a ideia do que vem a ser um segmento de reta. Bom, vamos usar a ideia de conjunto para a gente ampliar o conceito de segmento de reta. Interseção de semirretas. Vamos considerar o conjunto A formado pelas letras da palavra azul e o conjunto B formado pelas letras da palavra anil. Aqui o conjunto A, AZ, UL, aqui o conjunto B formado pelas letras AN e L. Percebemos que as letras A e L aparecem nos dois conjuntos. A e L são letras que estão nos dois conjuntos. U e Z estão somente no conjunto A, U e Z só tem no conjunto A, N e I só tem no conjunto B. O diagrama mostra o que acontece. Aqui, as letras A e L comuns aos conjuntos A e B, e aqui as letras U e Z, que só pertencem ao conjunto A, e as letras N e I, que só pertencem ao conjunto B. Se nós quisermos formar um novo conjunto C, formado pelos elementos que estão nos dois conjuntos ao mesmo tempo, o conjunto C será chamado de interseção entre A e B. O símbolo de interseção é esse Uzinho aqui virado para baixo. Aqui eu leio A interseção com B. O conjunto C, então, será formado pelos elementos A e L, as letras A e L, que são as letras que aparecem simultaneamente nos conjuntos A e B. Vamos usar o conceito de conjuntos que nós vimos no slide anterior para abordarmos e consolidarmos melhor o conceito de segmento de reta. Vamos ver a reta R, que passa pelos pontos A e B. Aqui a reta R em azul, passando pelos pontos A e B. Aqui eu representei a reta R da seguinte maneira. Eu pintei de vermelho a semirreta AB. Tá? Aqui em vermelho, a semirreta que tem origem em A e passa por B. Na mesma reta R, aqui embaixo, eu representei em verde a semirreta BA. Está aqui a semirreta com origem em B, que passa por A. Notem que, se nós fizermos a interseção da semirreta AB em vermelho com a semirreta BA em verde, o resultado é o pedaço que vai de A até B em amarelo, que é o segmento de reta AB. Então, podemos dizer que o segmento de reta AB é a interseção entre as semirretas AB e BA. Os pontos A e B são extremidades do segmento AB, e os demais pontos de AB são chamados de pontos internos do segmento. Aqui nós temos vários pontinhos aqui, entre A e B, chamados de pontos internos desse segmento. Vamos ver outros segmentos, então.
aqui o segmento AB ou o segmento BA, representado dessa forma. Aqui o segmento MN ou NM, tanto faz. Aqui o segmento RS ou SR, também trata-se do mesmo segmento. Ângulos. A ideia de ângulos também está presente nas figuras. Aqui nós temos um relógio e aqui em laranja um ângulo formado por duas possíveis posições dos ponteiros desse relógio. Aqui também em amarelo nós temos um ângulo formado pelas pernas do compasso, né? Aqui em amarelo. É claro que nós podemos definir ângulos geometricamente. Para isso, a gente vai retomar os conjuntos A e B que a gente viu lá no estudo da interseção desses dois conjuntos, no estudo da semirreta. Se a gente se lembra, o conjunto A era o conjunto formado pelas letras da palavra azul e o conjunto B pelas letras da palavra anil. Se nós agora, ao invés de fazermos a interseção, fizermos a reunião dos elementos de A e de B, formando um conjunto que a gente vai chamar de D, nós indicaremos esse conjunto D por A união com B. O símbolo de união é esse U, né? Unindo os elementos de A e B, nós temos A, Z, U, L, N e I. São as letras do conjunto A junto com as letras do conjunto B. Obviamente, não precisamos repetir letras. O A e o L não precisam ser repetidos. É isso que a gente entende por reunião de conjuntos ou união dos elementos do conjunto A com o conjunto B. Agora vamos observar a figura abaixo. Ela é formada pelas semirretas OA, origem em O, passando pelo ponto A, e OB, origem em O, passando pelo ponto B. O ponto O é o que nós chamamos de origem das semirretas. Nós já vimos isso. O é a origem das semirretas OA e OB. E essas semirretas juntas formam o ângulo AOB. Então, a reunião dessas duas semirretas a gente chama de ângulo. A reunião de duas semirretas de mesma origem é um ângulo. Chamamos o ponto O de vértice e as semirretas OA e OB de lados do ângulo AOB. Então, O é o vértice do ângulo e as duas semirretas OA e OB a gente chama de lados do ângulo AOB. Aqui nós temos o ângulo RPS ou SPR, tanto faz, que tem como vértice o ponto P e tem como lados as semirretas PR e PS. Um dos tipos de ângulos mais famosos e mais importantes são os ângulos retos. Vamos ver o que vem a ser ângulos retos. Vejamos a posição do ponteiro dos segundos de um relógio em 4 instantes distintos, partindo da posição inicial, t igual a 0. Então, vamos considerar que aqui é o 0, tá certo? Aqui nós temos uma semirreta e outra semirreta. Exatamente quando o ponteiro se desloca do 0 até o 15 segundos. Esse ângulo é chamado de ângulo reto. As semirretas representam 1/4 da volta. Podemos dividir o relógio em 4 partes iguais, simbolizando essa parte 1/4 da volta. Se nós andarmos mais 15 segundos, nós teremos aqui uma semirreta e aqui a outra semirreta, ou seja, representando 2/4 da volta. Aqui nós podemos, como eu disse, dividir o relógio em 4 quartos, em 4 partes, 1/4, 2/4. Então, 30 segundos representam um ângulo de 2/4 da volta, ou seja, 2 ângulos retos. Quando o ponteiro chega a 45 segundos, nós temos 3/4 da volta.
Aqui nós temos com 15 segundos 1/4, com 30 segundos 2/4, com 45 segundos 3/4 de uma volta completa, ou seja, 3 ângulos retos. O ângulo reto, então, representa 1/4 da volta. Quando o ponteiro completa uma volta inteira, estamos diante de 4/4. 1/4, 2/4, 3/4, 4/4, ou seja, 60 segundos, 4 ângulos retos. É isso que está dito aqui. Se dividirmos a volta em 4 partes, concluiremos que cada parte possui 15 segundos. Isso significa que em 15 segundos o ponteiro anda 1/4 de volta. Esse ângulo formado entre a posição inicial do ponteiro e por sua posição passados 15 segundos é o que a gente chama de ângulo reto. Observe que após 30 segundos, o ponteiro se deslocou o equivalente a 2 ângulos retos, e, portanto, 2/4. E com 45 segundos, 3 ângulos retos, logo, 3/4. Concluímos que a volta completa do ponteiro equivale a 4 ângulos retos, ou 4/4, que é uma volta completa. Também são muitos os objetos cujas linhas e formas nos dão a ideia de ângulo reto. Os degraus de uma escada, as portas dos armários, os livros, os quadros, as divisões da estante de livros, todos esses objetos nos ajudam a ter uma ideia do que são os ângulos retos. Aqui nós temos vários ângulos retos, na escada. Aqui nós temos ângulos retos na estante. Os livros, os quadros também são formados por ângulos retos e assim por diante. Ângulos formados por retas. A figura que nós temos aqui ao lado nos dá a ideia de que as retas R, S, T e U estão todas no mesmo plano. Esse plano que eu pintei aqui de rosa é o plano que contém essas 4 retas. Quando as retas pertencem a um mesmo plano, eu digo que essas retas são coplanares. A palavra coplanar significa pertencer ao mesmo plano. Se nós observarmos especialmente as retas coplanares R e S, a gente vai perceber que, por mais que a gente prolongue essas duas retas, elas nunca vão se interceptar, nunca vão se encontrar. Quando isso ocorre, eu digo que essas retas são retas paralelas. Esse conceito de retas paralelas é um pouco mais complexo do que o que nós estamos vendo. Mas para esse nível de escolaridade, basta a gente entender que, quando duas retas coplanares, mesmo que eu as prolongue, não se interceptarem, eu vou chamar essas retas de retas paralelas. Então, retas paralelas são duas retas coplanares que não se intersectam, ou seja, não têm ponto de encontro, por mais que eu as prolongue. Agora, se nós observarmos as retas T e R, a gente vai perceber que elas também são coplanares. No entanto, elas se interceptam num ponto A. Também as retas U e R se interceptam no ponto C. As retas S e T no ponto B e a reta S e U no ponto D. Quando isso ocorre, eu digo que as retas T e R são concorrentes, concorrem para o ponto A. As retas R e U são concorrentes também e concorrem para um ponto C. As retas U e S concorrem para o ponto D e as retas S e T para o ponto B. Dizemos, então, que, assim como T e R, T e S, U e R, U e S são retas concorrentes. Retas concorrentes são duas retas coplanares que têm um único ponto de interseção, ou de encontro. Voltando à figura, vamos observar em separado as retas T e R e as retas U e R, que já classificamos como concorrentes.
Aqui nós temos a reta R e a reta T, aqui ó, a reta R e a reta T, um pouco prolongadas, né? Concorrendo aqui para o ponto A, correto? E aqui nós temos a reta U e a reta R, aqui a reta U e a reta R, também um pouco prolongadas, né? Concorrendo para o ponto C, aqui para o ponto C. Percebemos que as retas T e R formam 4 ângulos. No entanto, nenhum deles é um ângulo reto. Tá vendo aqui, ó? Esse ângulo que eu vou chamar de 1, esse ângulo que eu vou chamar de 2, esse que eu vou chamar de 3 e esse que eu vou chamar de 4, nenhum deles é um ângulo reto. Quando isso ocorre, eu digo que essas retas são oblíquas. Dito de forma simplificada, são inclinadas uma em relação à outra. Já nos casos das retas U e R, vemos claramente que os 4 ângulos formados são retos. Aqui os ângulos 5, 6, 7 e 8 são todos ângulos retos. Quando isso ocorre, eu digo que essas retas são retas perpendiculares, ou seja, são retas que, ao se interceptarem, formam 4 ângulos retos. Portanto, aqui nós temos retas que são oblíquas, inclinadas uma em relação à outra, e aqui nós temos retas que eu chamo de perpendiculares, que formam entre si 4 ângulos retos. No nosso próximo encontro, aqui nesse módulo voltado para o ensino fundamental, nós vamos abordar os múltiplos e os divisores. Eu aguardo vocês, um grande abraço a todos e até a próxima.